Mas eu quero dizer para você o seguinte, que esse evento, que é a Páscoa, ele foi um marco na história da humanidade. Porém, algumas pessoas, elas pensam na Páscoa somente como morte e ressurreição de Cristo. Mas de acordo com a palavra viva do nosso Deus, eu quero dizer para você que a Páscoa é sobre acesso. É sobre um caminho que estava fechado e foi aberto. É sobre uma aliança que foi quebrada e foi constituída novamente. É sobre uma ponte que foi destruída, mas que já está restaurada, dando a mim e a você o livre acesso a Deus. Oh, aleluia! Antes da cruz, existia distância entre nós e Deus. Ah, Jesus! Mas a Bíblia diz, lá em Marcos 27, 51, que havia um véu no templo, que simbolizava essa separação. Porém, quando Jesus derramou o seu sangue, quando Jesus disse sim ao sacrifício, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Oh, aleluia! Agora não existe mais separação, não existe mais barreiras. Agora todos podem se aproximar. Agora todos têm acesso ao reino de Deus. E eu quero deixar aqui uma revelação, porque desde o momento que eu recebi o convite e que eu me coloquei à disposição do Senhor, Ele começou a ministrar coisas fortes, coisas grandes e firmes dentro do meu coração. Porque eu pedi, Senhor, que o que sair dos meus lábios seja exatamente a necessidade da sua igreja naquela noite. Eu estou sentindo uma unção, um poder. E não é emoção não, queridos. A glória de Deus realmente repousa neste lugar. Aleluia! Oh, aleluia! Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. No livro de Efésios, capítulo 2. É onde começa a história dessa ministração. Efésios, capítulo 2. Eu vou dar um tempinho para você abrir o seu aplicativo, a sua Bíblia física, porque é importante que todos nós leiamos e façamos parte deste momento, porque a Bíblia é a maior revelação que existe. Se você está precisando de qualquer coisa, seja material ou espiritual, se reserve e se coloque diante de Deus. Chame o Espírito Santo para perto, para dentro. E aguce os seus ouvidos, para que você consiga ouvir. Porque falando conosco, o Senhor está em todo o tempo. Mas há momentos que nós não conseguimos ouvir. Todos acharam? Todos acharam? Ainda tem gente procurando? Eu vou ler aqui. A minha versão é atualizada. E depois, se por acaso você não achou, você leia com calma. Efésios capítulo 2, versículos 12 e 13, que diz assim: naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Oh, aleluia! Esse texto, ele nos revela algumas verdades. Ele diz que antes nós estávamos afastados. Antes nós estávamos longe. Longe do pecado, do propósito. Longe do pertencimento.
E depois que nós fomos aproximados, não por mérito, nem por esforço e nem por capacidade alguma, e sim pelo preço de sangue que foi pago na cruz. E quando falamos de sangue, nós estamos falando de redenção. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz que nele, em Jesus, a redenção, temos a redenção pelo sangue. E por que Jesus fez esse tremendo, esse enorme sacrifício? Por amor. E para que ele fez isso? Para que eu e você pudéssemos retornar ao lugar onde nunca deveríamos ter saído. Jesus, ele não morreu apenas para perdoar. Ele morreu para nos trazer de volta ao reino. E é por isso que hoje nós podemos falar sobre inclusão. Porque antes de sermos incluídos, nós fomos redimidos. É sobre redenção, é sobre inclusão, é sobre pertencimento, é sobre fazer parte. Aleluia. A Páscoa é a redenção. E a redenção é o caminho. E a inclusão, o destino. Você entendeu isso? A redenção é o caminho. Porque foi através da redenção que nós fomos incluídos novamente no reino de Deus. Aleluia. E quando Jesus ele nos redime na cruz, ele não passa apenas como nosso Salvador. Ele se torna aquela pessoa que nos deu acesso. Aleluia. Ele nos traz para perto. E ele nos dá um lugar. E ele nos faz pertencer. E eu quero dizer para você nessa noite, que entrou aqui se sentindo deslocado, se sentindo rejeitado, se sentindo muitas das vezes cobrado. Eu quero dizer para você que Jesus, ele hoje está aqui, porque nós declaramos que ele vive. Porém, ele fez esse sacrifício por mim e por você. E você sabe o que significa a redenção? A redenção, ela é o ato de resgatar. Pagando um preço que ninguém nesse mundo poderia ter pago. Mesmo sem que nós houvéssemos merecido. Foi pela graça. A graça é um favor que nós não merecemos. Mas quando Jesus, ele nos libertou, ele não fez um ato de dó, de pena. Não. Ele disse assim: eu vou me entregar por amor. Eu vou me entregar porque eu amo. Eu vou entregar porque eu a amo. Eu quero caminhar com você por alguns livros, por alguns versículos da Bíblia. E eu quero começar com o livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, que diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabem. Eu não conheço, na verdade, a maioria de vocês, mas existe alguém que conhece. Porque a Bíblia diz que ele intercede a Deus por nós, até com gemidos inexprimíveis. Então, independente de como você passou a semana, independente de como você chegou neste lugar, eu sei que você clamou. Eu sei que você pediu uma resposta de Deus. Eu sei que de repente você pediu uma porta aberta. Eu sei que de repente você pediu uma cura. Mas hoje Ele já te mostrou, através da redenção, que o seu clamor já foi respondido. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia, ela nos mostra a personalidade
personalidade de Jesus. Ela nos mostra a bondade de Jesus através do seu ministério enquanto esteve aqui na terra. Porque Jesus, ele foi uma pessoa que não fazia distinção. Jesus é uma pessoa que se importa com aqueles que de repente a sociedade, o mundo, não dá nada, não acredita. E nós podemos ver isso em alguns versículos da Bíblia. Jesus, ele conversava com pessoas que ninguém queria conversar. Ele se aproximava de pessoas que ninguém queria se aproximar. E ele tocava em pessoas que naquela época era considerado prejuízo enorme para a vida dele. Era considerado um crime. E eu quero falar com você primeiramente sobre a mulher samaritana, que está lá no livro de João, capítulo 4, do versículo 1 ao 42. Se você quiser, anote aí, depois você lê, porque é sempre importante ler. De repente você fala assim, Eden, mas eu já conheço essa passagem. Mas eu quero relembrar a você que a palavra do Senhor, ela se renova. Então, todas as vezes que você lê o mesmo versículo, a mensagem que Deus vai trazer para você sempre será uma novidade. Aquela mulher, ela estava desprezada. Ela havia sido rejeitada. E analisando bem a história, a Bíblia vai dizer que ela tinha uma vida complicada. Mas Jesus atravessa e vai conversar com aquela mulher. E quando ele atravessa barreiras, quando ele atravessa conceitos, quando ele atravessa opiniões, ele está dizendo para mim e para você, olha para mim, olha para mim, olha para mim. E depois dessa história, eu também posso citar a história de um leproso. E a Bíblia diz que aquele homem, sabendo que Jesus ia passar naquele lugar, ele se dirigiu a Jesus, ele se prostrou e pediu a cura. E diz a Bíblia que Jesus tocou naquele homem. Ah, mas era proibido. Mas Jesus, ele veio ao mundo para quebrar estereótipos. Ele veio ao mundo principalmente para fazer a vontade do Pai. Assim como eu e você. Nós temos um propósito maior. Não estou aqui dizendo que você tem que esquecer a lei, abonar as leis, infligir as leis. Mas eu estou dizendo para você, para olhar para Jesus. Porque o livro de Efésios, capítulo 4, se eu não me engano, versículo 13, diz que Jesus é a forma perfeita. Você quer agradar a Deus? Olhe para Jesus. Imite Jesus. Não somente fale de Jesus, mas tenha as mesmas práticas. Porque Ele é a forma perfeita. E dando continuidade ao caminhar na nossa história, o Espírito Santo também me fez lembrar sobre a história de Zaqueu. Um homem que era odiado pelos judeus. Um homem que era considerado traidor. Mas Jesus, ele ouvia o clamor do coração de Zaqueu. E quando ele estava passando daquele lugar, que ele avistou Zaqueu em cima daquela árvore, ele falou, essa noite eu vou entrar em sua casa. Oh, aleluia! E é exatamente o que Jesus está dizendo para você. Eu vou entrar na sua causa. Eu vou entrar na sua casa. Eu vou entrar na sua família. Eu vou entrar nos seus sonhos. E eu vou restaurar. Aleluia! Oh, aleluia! E o episódio das crianças? A Bíblia diz que algumas pessoas trouxeram as crianças para estar com Jesus. E os discípulos falaram assim, olha, não incomoda o mestre. Vocês vão atrapalhar, dá licença. Chega essas crianças para lá. Mas Jesus se indignou com aquela atitude. E falou para aqueles homens, deixe que elas venham. Sabe por quê? Porque no ministério de Jesus,
O ministério de Jesus já mostrava o caminho, já mostrava o meio, que era a redenção, e o final, que era a inclusão. Eu quero dizer para você que a atitude de Jesus em relação às pessoas mostra que no reino de Deus ninguém é incômodo, ninguém é problema e todos são importantes. Aleluia. Eu quero falar uma frase aqui para você. Deixa eu só beber um pouquinho d'água. Que o Espírito Santo me falou enquanto eu estudava, enquanto eu me colocava à disposição dele. O Espírito Santo me disse assim: Éden, a Bíblia não foi levantada para separar. A Bíblia não foi levantada para excluir. A Bíblia foi levantada para redimir e incluir. Incluir no reino da sua maravilhosa graça. Nós estamos há 3 dias, mais ou menos, eu acredito que sim, se eu não me perdi no tempo. Há 3 dias do Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E por causa disso, o mundo está com foco nesse tema. Mas hoje, não partindo de mim, mas partindo do Espírito Santo de Deus, eu quero falar não só para as famílias autistas, para as pessoas autistas que estão aqui, mas para todas as pessoas neurodivergentes, para todas as pessoas com deficiência, para todas as pessoas que são consideradas anormais em um mundo que se diz normal. É sobre isso, sabe? É sobre isso. E o reino de Deus, ele não é sobre encaixar. Entenda isso. O reino de Deus não é sobre encaixar. Nós não somos peças de um quebra-cabeça. Nós somos membros de um corpo. Nós somos parte de um corpo. Então não é possível que, tendo esse exemplo tão grande, algumas pessoas ainda pensem em dizer: não, ele não. Não, ela não. Ah, tadinha, a bichinha não sabe fazer. Ah, tadinha, tá vendo? Ela não vai conseguir. É um reino diferenciado. E é um reino onde tanto eu quanto você somos tão importantes como qualquer outra pessoa. João 3,16 diz assim para mim e para você: porque Deus amou o mundo de tal maneira, preste atenção nisso, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele entregou o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha um futuro garantido, tenha uma coroa garantida, tenha paz, tenha abundância. Oh, aleluia! Para que todos fossem bem tratados. Oh, Deus, tremendo. A Bíblia diz em Coríntios, 1 Coríntios 12, 22, que os membros do corpo que parecem fracos, que parecem mais fracos, são indispensáveis. E quando a palavra diz que os membros do corpo que parecem, não são aos olhos de Deus, é aos meus olhos, de repente é aos seus olhos, porque nós temos esse defeitozinho que Jesus está tratando, né? Está corrigindo, está restaurando, de olhar para o exterior, para a condição física da pessoa. Mas a palavra diz que os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. A Bíblia não diz que são toleráveis. A Bíblia, ela não diz que eles precisam ficar de lado porque eles não têm condição. Ela diz que são indispensáveis. Você entende o que quer dizer indispensável? Eu vou te dar um exemplo bem simples. Nós temos
um mecanismo natural que nós exercemos às vezes sem perceber, chamado respiração. Porque nós precisamos do ar. O ar, ele trata o nosso corpo. O ar, ele traz possibilidade de vida. E o que acontece quando, de repente, por uma brincadeira, você fala assim, eu vou prender minha respiração, não vou mais respirar. Em alguns segundos você fica desesperado, desesperada. Isso é ser indispensável. Sabe aquela pessoa que você olha assim, mas a bichinha é gordinha, não vai aguentar dançar não. Mas o bichinho, tadinho, usa cadeira de roda. Ele não enxerga, não ouve. É autista. Como se ser autista fosse um xingamento. Se a criança agitada desse jeito só pode ser TDAH. Mas independente das suas comorbidades, das neurodivergências e das suas características, você é indispensável. Aqui neste lugar, onde nós chamamos de casa de Deus, onde está reunida uma parte do reino de Deus, você é indispensável. Para com esse negócio e fica, ai Jesus, porque a pastora passou por mim e nem falou comigo. Ai Jesus, presta atenção. Você é o que a Bíblia diz que você é. Aleluia! Eu vou dizer de novo, porque acho que o pessoal não entendeu não. O pessoal daqui já entendeu. A Bíblia diz que você é o que Deus diz que você é. E ponto final! Provérbios 16 que diz que os nossos corações, eles fazem planos. Mas a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. E se Ele disse, está consumado, acabou. Não interessa quem está dizendo o contrário. Não interessa quem está te menosprezando, quem está te desprezando, quem está deixando você romper. A obra é de Deus. E é Ele que escolhe, é Ele que seleciona, é Ele que capacita. E é Ele que envia. Ele não disse, eu vou enviar só aquelas pessoas que fisicamente são normais. Ele não diz, eu vou enviar só aquelas pessoas que já foram ungidas a obreiro, a missionária, a pastores. Ele diz que todos são indispensáveis. Então ele vai utilizar todos. Porque antes de sermos pessoas, nós somos instrumentos de Deus. Aleluia. E ele disse para o profeta, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu, o Senhor, já te visitava. E tem mais, além de eu te visitar, eu já determinei que você é profeta. Eu te estabeleci, eu te levantei. Mas eu vou ficar esperando passar um dia. É óbvio, nós precisamos obedecer a nossa liderança. Estar debaixo de uma liderança, isso significa reconhecer a autoridade. Porque se nós não reconhecemos a autoridade da nossa líder, do nosso pastor, da nossa pastora, de alguém que hierarquicamente está acima de nós, como que a gente vai obedecer a Deus, gente? Que a gente não vê. A gente crê, a gente sabe da sua existência, mas a gente não vê. Eu vou falar novamente para você. Você é indispensável no reino. Seja lá o que você esteja fazendo. Eden, mas eu só tenho oportunidade de varrer o chão. Varra como se estivesse fazendo para Deus. Mas a minha oportunidade é só para fazer um cafezinho. Faça o melhor café que você souber. Mas a minha oportunidade, a minha liderança me colocou lá para cuidar das coisas do altar, do microfone, da guitarra, do teclado. Faça tudo como se estivesse fazendo para Deus. Porque é dele que vem a sua recompensa. Eu sei que de repente você está esperando algo de muito precioso no Senhor. Mas a sua adoração, ela não pode ser limitada ao que Deus vai fazer.
A sua adoração, o seu serviço, ele tem que estar pautado naquilo que Jesus já fez. Ele já fez por você. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele pagou um preço altíssimo. Um preço que nós não tínhamos condições de pagar. Nós não tínhamos uma moeda possível para pagar. E ele se entregou. Ele veio, ele ensinou, ele cumpriu o seu propósito. E quando chegou a hora de morrer, ele morreu. Aí você pode dizer para mim assim, Eden, mas aí é Jesus, né? Mas a Bíblia diz que Jesus, enquanto estava aqui na terra, ele chorava, ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia dor. Ou seja, fisicamente, eu e Jesus somos no mesmo patamar. E se ele suportou tanta coisa, é possível que você suporte também. Porque a palavra de Deus diz que Deus não nos dá provação além daquilo que a gente possa suportar. Mas Jesus, em seu momento de angústia, que nós vimos, lemos na palavra e vimos aqui sendo encenado pelas crianças. Jesus falou, olha, fique aqui e ore. Sabe o que Jesus estava levantando naquele momento? Intercessores. Ore, porque o mal está por vir. Eu vou passar por um momento terrível e eu preciso dessa estrutura de oração. E ele foi um pouco mais à frente para ficar sozinho, para ouvir, para conversar com Deus, com o Pai. E quando ele retornou, o que as pessoas estavam fazendo? Estavam dormindo. Mas Deus deixou de ouvir a oração de Jesus porque os discípulos estavam dormindo? E Jesus deixou de cumprir o seu propósito porque os discípulos estavam dormindo? Deixa quem quiser dormir. Você se levanta e vai fazer aquilo que Deus ordenou. Não fica com esse negócio aí, eu vou esperar o Senhor falar. Ele já falou. Para com esse negócio de ficar correndo atrás de irmã de oração. Atrás de irmão de oração de revelação. Porque a mesma unção que Deus colocou sobre a vida daquele homem e daquela mulher, Ele também colocou na sua vida. E dependendo do seu coração, nós sabemos que não existe filho predileto, né, pastora? Não existe. Porém, existe aqueles mais chegados. Lembra da história com os discípulos? Existiam aqueles que estavam dispersos, preocupados sempre em fazer alguma coisa, mas existiam aqueles que estavam preocupados em estar com o Mestre. E quem vocês acham que recebia a melhor porção? Quem? Quem estava perto. E é aí que você tem que ficar. Esse é o seu lugar. Jesus te redimiu para te incluir no reino. E a sociedade, não vou dizer que nós aqui, porque nós já fazemos isso, que nós somos resgatados, redimidos, curados e prontos para a batalha. Mas a sociedade, ela teima em excluir aquele que aprende diferente, excluir quem se comporta diferente, incluir aquele que se comunica diferente. Mas Jesus não. Jesus se preocupou em nos incluir no reino da sua glória. Para que hoje nós tivéssemos um livre acesso. Lá no início foi dito através do livro de Marcos que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E quando eu li esse versículo que eu já li inúmeras vezes, Deus me falou assim, você sabe o que significa ser rasgado de alto a baixo? Significa que tudo começa no alto. Tudo começa no alto. A realização do seu sonho vem do alto. Não vem de mim, não vem de pastores, não vem de ninguém. A realização vem do alto. E quando o sangue de Jesus é derramado e aquele véu é rasgado, Jesus fala para mim e para você, pode entrar. A
casa é sua. A porta está aberta. A casa é sua. A porta está aberta. A casa é sua. A porta está aberta. Perde tempo não. No reino de Deus, não existem pessoas normais e anormais. Existem pessoas importantes e indispensáveis. Aleluia. E quando Ele nos redime e Ele nos inclui no seu reino, Ele diz para mim e para você, de braços abertos na cruz: você pertence. Você faz parte. Você é amada. Você é amado. O gesto de Jesus, Ele diz muitas coisas. E as suas atitudes também dizem muitas coisas. E uma certa vez, o apóstolo Paulo tomou essa responsabilidade para si, que é o que nós precisamos fazer. Ele disse assim para mim e para você: olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E nós temos a mania de dizer assim: olha para Jesus, tá? Porque eu sou falha. Ué, mas Paulo também não era muito diferente de mim e de você, não. Mas ele entendeu o sacrifício. Ele entendeu o propósito e o significado de redenção. E ele entendeu que, independente dos seus defeitos e dos seus problemas, ele era parte do reino. E de repente é isso que você precisa: é entender que você faz parte. Ninguém aqui pagou o preço por você nem por mim. Foi Jesus que fez isso. E antes de morrer, ele disse a última frase, que está gravado, não somente no livro físico, mas está gravado em mim e você. Está consumado. Nós temos um pequeno defeito de dizer assim: Deus vai preparar o melhor. Deus vai fazer. Não esqueça que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está no teu futuro. E tudo já está preparado. Você só precisa aguardar o tempo de pegar essa chave e abrir a porta. Então, a partir de hoje, se você ainda não faz, comece a profetizar. Em nome de Jesus, o meu filho que anda em lugares errados já está na presença de Deus. Em nome de Jesus, o meu marido que muitas das vezes me impede de vir à casa do Senhor, que não quer saber de Jesus, ele já está incluído no reino. Em nome de Jesus, essa doença já está curada. Eu estou curada, eu estou liberta, porque Jesus, Ele já fez todas as coisas. Não fica esperando Jesus fazer, querido, querida. Ele já fez. Agora é a tua vez de caminhar, de marchar, de acreditar, de profetizar e tomar posse primeiro no reino espiritual. Aleluia. Porque tudo começa de lá. Tudo começa de lá. E a Bíblia diz que o que dois ou mais ligar na terra será ligado no céu. O que dois ou mais concordarem aqui na terra será também concordado no céu. Não esqueça dessa frase. A cruz não foi levantada para selecionar. A cruz foi levantada para te incluir. E a partir do momento que Jesus já fez isso, você é parte do reino. De repente existem aqui famílias que estão sofrendo porque não se sentem incluídos. Jovens que estão sofrendo porque pensam diferente, porque falam diferente. Mas você precisa se lembrar que o dono da sua vida é Jesus. Que a última palavra vem dele. E que tudo é dele.
por Ele e para Ele, inclusive eu e você. Aleluia. Oh, aleluia. Quando Jesus abriu os seus braços naquela cruz, Ele escreveu o nome de cada pessoa que está aqui. Ele escreveu no livro da vida, onde ninguém pode apagar. Ele escreveu no secreto, onde ninguém pode apagar. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Eu quero profetizar sobre a igreja que a partir da cruz do Calvário, toda mentalidade de exclusão seja quebrada pelo poder que há no nome de Jesus. Que todo sentimento de não pertencimento seja curado pelo poder da redenção. Que toda e qualquer pessoa que passou a vida lamentando, chorando de maneira intensa, esperando a salvação do Senhor, seja considerada neste momento incluída no reino pela graça de Deus.